essa proibição, no caso, né, que foi imposta pelo ministro, gerou muita discussão, até entre nós aqui no ICL, jornalistas, juristas. A gente quer te ouvir também a respeito disso, se essa restrição foi excessiva, se não foi, e se fala em censura prévia e no quanto isso também poderia, caso o Alexandre de Moraes decidisse, de fato, ouvir muito isso, né? E se o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, decidir de fato prender o Bolsonaro, será que não vai se perder depois de tantas declarações que são realmente gravíssimas por parte do Jair Bolsonaro? Uma aparição como essa, enfim, não acabaria sendo muito pouco? Quero te ouvir sobre isso. É uma realidade muito complexa para a qual o direito ainda não está acostumado. As leis, o direito, eles sempre regulam fatos passados. Então, o direito ele tem esse delay com relação à realidade. E nas redes sociais, né, a primeira cautelar do ministro Alexandre de Moraes proibia o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais acabam sendo um instrumento de viralização, de catapultação do conteúdo danoso, do conteúdo panfletário, dos conteúdos antidemocráticos. O problema é que o Brasil está inserido numa posição muito peculiar na América do Sul, e essa dobradinha entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro tem endereço muito certo, né? Não é uma questão de amizade, não é uma questão de ideologia, é uma questão de mercado. E as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas precisam ser analisadas no contexto da metodologia política que é aplicada pela família Bolsonaro aqui no Brasil. Se nós estamos no âmbito do julgamento de um golpe, uma tentativa de golpe de Estado que instrumentalizou as redes sociais, que desde antes das eleições já trazia um discurso insuflado por esses impulsionamentos do descrédito das instituições, é natural que, no âmbito dessa nova petição, dessas novas investigações que estão se abrindo, o ministro Alexandre de Moraes proibisse o ex-presidente de usar as redes sociais. É uma zona muito cinzenta, porque nós podemos discutir a proporcionalidade dessa medida à linha de um princípio constitucional, que é um princípio da liberdade de expressão, da impossibilidade de censura prévia, que são princípios próprios e adequados para as mídias antigas, né? Porque o que acontecia? Você dava uma entrevista falsa num jornal, vendia, 5.000 edições, depois você processava esse jornal porque comprovava os danos, a inveracidade, e isso era controlável. No ambiente das redes sociais, no ecossistema de desinformação e na manipulação em massa que nós temos hoje, ainda muito pouco estudada, né? Tem um filósofo que é Durkheim, que ele falava de collective effervescence, do efeito coletivo que levava todo mundo num sentimento de manada. Nós ainda não sabemos, isso está sendo estudado ainda, nós temos exemplos da influência disso nas eleições. Tem uma entrevista, inclusive, muito interessante do Peter Thiel, que é um dos sócios da Palantir, que ele falava em 2011, né, ele é, inclusive, um representante da extrema-direita, que a política não ia precisar mais de maioria, porque com as redes sociais eles teriam formas de manipular e formar esses blocos de uma forma muito consistente. Então, por mais que se questione, eu acho que é válido o questionamento sobre os limites dessa decisão, a proibição de dar entrevista, a instalação aqui no Brasil de um cenário de censura prévia, que é vedado constitucionalmente. Essas medidas do ministro Alexandre de Moraes têm que ser entendidas no bojo das declarações que o ex-presidente deu, da permanência dos ataques, né, que não param. Né, eu costumo falar entre os meus clientes assim, que 2016 aqui no Brasil vai ser o apocalipse, só que 2016 já chegou. Estão todos em franca campanha. 26. É 2026, né? E nós temos também exemplos no direito comparado. Na Turquia e na Hungria, olha que interessante, houve também exemplos similares de censura às redes sociais, mas sempre em sinais opostos, né? Aqui no Brasil é o primeiro caso em que o ministro da Suprema Corte determina e proíbe o uso de redes sociais para preservar a democracia. Na verdade, o que nós temos é instrumentalização e aplicação dessa censura prévia por ditadores, né? E aí é realmente assim, a língua é muito, o discurso ele é muito sofisticado, porque ele é instrumentalizado. O que eles fazem aqui no Brasil? Pegam esses discursos de minorias que estão sofrendo mesmo em governos ditatoriais, mudam os signos e aplicam o mesmo discurso aqui.
assim, né? Como se a gente estivesse misturando laranjas e maçãs. Né? Isso é um método também, uma metodologia da extrema-direita. Né? Ela usa os mesmos signos com sinal absolutamente trocado. E hoje, como ninguém está muito interessado em... a minha sensação é que as pessoas não estão interessadas em serem convencidas, não estão sequer abertas à factualidade das coisas, para quem sabe mudar de opinião. Então só vão repetindo o refrão, mas nós temos uma escalada, né? Assim, um ataque à soberania brasileira sem precedentes, né, pelo presidente dos Estados Unidos, que é a suspensão dos vistos de ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, ataques contra o PIX, né, a inauguração lá do tarifaço, porque antigamente as ingerências dos Estados Unidos nos países da América Latina, ela era velada, ela era meio assim, né, nos bastidores. Agora é uma interferência clara, né, que sinaliza também que o Trump, ele não quer um governo ideologicamente alinhado aqui no Brasil em 2026, ele quer um fantoche, literalmente.